Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai trazer então um repeteco de notícia, um Drift News bem voltado à Fórmula Drift, que tem muita informação, muita coisa nova para falar para vocês, também para a gente ver como é que tá a pontuação do campeonato e as posições que mudaram. E dessa vez, esse ano, a repescagem tá valendo alguma coisa, de fato. Dá pra ter aquele sentimento de um underdog, de uma zebra, porque o cara que tá na repescagem, se ele conseguir vencer tudo, ele até consegue mais pontos do que aquele que não foi pra repescagem e foi campeão. Por exemplo, James Dean, né, que foi em segundo agora, na próxima etapa ele não vai precisar repescar. Se ele for campeão direto, né, conseguir vencer tudo e for campeão, ele não vai ganhar tantos pontos quanto se ele tivesse que fazer a repescagem. Então, algumas mudanças que tiveram, então bora falar um pouquinho sobre isso e algumas outras notícias da Fórmula Drift e também do Ultimate Drift. Então, sem mais delongas, deixa aquele likezão para fortalecer. Tô aqui no box, aqui no Speed, gravando videones e bora pro vídeo, pro giro de notícias. Bueno, galera, então eu tô com os stands aqui abertos para vocês darem uma olhada, que é no site da própria Fórmula Drift, que já tem a atualização de 2025. Como eu sempre elogio a FD americana, eles fazem isso bem rápido, coisa que a japonesa não faz. Só que eu acabei esquecendo de abrir aqui, vou mostrar para vocês o do ano passado, para vocês verem a diferença dos pontos do campeonato. Agora, para quem lembra da live e tudo mais, você ganha pontuações no campeonato da Fórmula Drift por ganhar batalha, e não pela posição que você fica. Então, cada batalha que você vence, você ganha pontos do campeonato. Na repescagem, cada vitória vale 3 pontos no campeonato. E no chaveamento principal, cada vitória vale 10 pontos do campeonato. Por isso que eu comentei no início ali do vídeo que, por exemplo, alguém que está lá na repescagem pode conseguir o máximo de pontuações. Porque ele pode garantir 12 pontos, que foi o caso do Stuck, máximo na repescagem, e até 50 pontos na categoria principal. Somando os dois, daria para conseguir, né, seus 62 pontinhos. Esse seria o máximo hoje. Lembra que antigamente o máximo era 103 pontos com a qualificação. Sem a qualificação, ficou 100 pontos o máximo. E agora, mudou bastante. Só que, claro, essa diferença que antes tinha, que era de 16 a 20 pontos, às vezes de um para o outro, também diminuiu, né, proporcionalmente. É basicamente a metade, 10 pontos agora meio que é a diferença daquele que avança e daquele que fica para trás. Então, assim como a pontuação máxima diminuiu, proporcionalmente também diminuiu a distância, não fez tanta diferença, mas a forma como os pontos são adquiridos e essa possibilidade da grande zebra, né, desses pontos que também estão na repescagem. Algo que eu tinha comentado, por exemplo, com o Ultimate Drift, que eu acharia válido de ter, né, pontos também na repescagem, mas que não foi adotado nesse ano ainda. Espero que em 2026 essas mudanças aconteçam, por exemplo, aqui, para também validar e dar pontos, né, de fato, né, reconhecer a galera que está na pré-batalha, no caso aqui do Brasil. Mas enfim, a gente tem aqui então Asbo em primeiro lugar, ele conseguiu desbancar o James Dean, que vem 4 vezes campeão. O Dean que bateu sozinho no muro, né? Quem viu o vídeo das batalhas, que foi o último que a gente lançou no canal, viu sobre isso. O cara estava andando no limite, mas o Asbo também não ganhou só por pura sorte. O cara estava andando muito bem mesmo. Mostrando que os Kenda, os pneus Kenda, que eu tinha falado errado, falei com o Ron no último vídeo, né? Alguém tinha mandado mensagem isso, acho que até nos comentários, pneus Kenda que o Asbo e o Turk estão usando, mostrando que talvez eles aprenderam a fazer um pneu da hora, um pneu bom, porque os carros estavam caminhando, sim, e não com o Ron, né? Não que os com o Ron sejam ruins, apenas corrigindo essa errada que eu fiz. E o James Dean acabou ficando em segundo e o LZ em terceiro, né? De fato, o LZ se colocando ali como um grande piloto, né, de ponta de campeonato, de fato, e não só o criador de conteúdo meme que tá ali no meio fazendo bagulho. É muito da hora, né? Ano passado ele já tinha sido top 1 do ranking dos Estados Unidos, ele começa o ano de novo com esse resultado, mas agora sendo o terceiro lugar da categoria. Já vem crescendo muito com o Adam LZ. E aqui a gente tem mais ou menos a galerinha que foi ficando, né? Infelizmente não temos brasileiros, né? E tem até pouca gente aqui, né, que conseguiu pontuação, 22 pilotos apenas, porque aqueles que participaram das pré-batalhas, né, do chaveamento da repescagem, da seeding, e não ganharam a batalha, não ganharam ponto nenhum, né? Você ganha pela sua conquista, digamos assim, que eu acho que é da hora a FD ter feito isso. Então agora o máximo é 50 pontos do Asbo, só que o que eu abro os parênteses para a gente olhar de fato é essa diferença aqui. O Stuck está em quinto, 22 pontos. Ele ganhou apenas uma batalha no chaveamento principal, ele ganhou esses 10 pontos. Os outros 12 que ele teve, ele veio da repescagem. E aí colocou o cara lá em top 5 no início da competição, no início da temporada. O cara que estava lá atrás da repescagem e que nem passou do top 16, ficou em quinto, né? Então existe um grande valor, de fato, uma grande mudança, um salto que você pode dar aí com a repescagem. Ficou provado aí pelo Stuck, né? Como eu já falei, ganhou apenas uma batalha no top 32. Todo o resto da pontuação que colocou ele ali em quinto, à frente de outros que terminaram no top 8, né?
só por conta da repescagem o Stuck conseguiu tirar essa diferença. Então tá valendo bastante. Às vezes é até interessante ficar um pouquinho para trás ali na repescagem, meio que na zona do meio, uma etapa ou outra, para dar esse pulo para conseguir diminuir essa diferença. Por quê? Se eu consigo 12 pontos a mais na repescagem, a diferença do primeiro para o segundo lugar é 10. Então eu conseguiria, por exemplo, diminuir e ainda passar alguém. Se eu tiver 10 pontos atrás, se tiver um pouquinho atrás ali, perder uma batalha, deixar de ganhar 10 pontos numa etapa para ganhar 12 na próxima, eu tiro a diferença e ainda ganho do cara. Tá ligado? Então tem como fazer essas matemáticas agora, tá bem louco pra gente poder ver o pessoal da repescagem subindo. Então aqui mais pra mostrar de novo, né? Ah não, e esse aqui é o do ano passado, pra vocês verem a diferença dos pontos, né? A primeira etapa aqui, ó, o James Dean ganhou 100, o Wood 70 pontos, acho que ele ficou até em terceiro ou em quarto, sei lá. 56 pontos ali, o Asbo, né? O Wood que tinha ganhado mais pontos, então a gente vê que os pontos tinham uma distância maior, né? Que a galera tinha, e era bem maior a quantidade de pontos. A gente vai ver que no final da competição, em vez de 600 e poucos pontos, a gente vai ter 300, 400 pontos ali pro grande campeão, e olhe lá. Então, só falando mais dessas grandes mudanças, trazendo um pouquinho mais uma vez aí a foto do pódio, né? Lembrando que o Asbeta tá aí com os Kenda Tires, né? Que eu falei errado. E uma foto aí do rolezão, até mesmo o James que competiu contra o LZ, né? E a gente esperava que o James de fato ganhasse pelo tanto que estava andando, mas acabou não acontecendo. Aqui mais visual para vocês como é que tá os standings no campeonato, né? Isso que eu acabei de mostrar para vocês, as mudanças dos pontos e tudo mais, e como o Stuck conseguiu brilhar muito, né? Ele não deveria, por não ter passado tantas batalhas, se a gente fosse ignorar a repescagem, os pontos da repescagem, o Stuck teria só 10 pontos, ele nem estaria aqui, estaria lá para trás de 20º, sei lá quanto. Só que por conta da repescagem o cara tá em quinto. Tô falando bastante sobre isso, porque, cara, dá pra ver... Isso vai ser um grande diferencial, cara. Um grande diferencial. Até o Denofo, agora que eu vi aqui, ó, enquanto eu faço o vídeo, comentou, ó. No princípio não faz muita diferença, porque você abre mão de alguns pontos, né, das batalhas lá pra frente, e você recupera um pouco disso na repescagem, que, tipo, não faz tanta diferença. Pra ele, isso vai ser meio que só uma separação de quem tá 17 pra frente e quem tá 17 da galera que tá entre o 17º e o 32º, né. Essa bagunça aí vai ser definida pouco, né, no caso, a dança de cadeiras na visão do Denofo vai ser meio que ele no meio da tabela e não lá para as cabeças, né? Vamos aguardar para ver como é que vai ser na prática isso, né? E o Denofa falou algumas coisinhas também, deu uma entrevista pro Lone Star mais uma vez, e eu vou ver de talvez reagir ou resumir esse vídeo para trazer para vocês, falando sobre competição de novo, sobre não estar participando de competição, visão dele sobre a competição e trazendo um pouquinho desse feedback pós primeira etapa da Fórmula Drift e opiniões fortes aí de acordo com o Lone Star por parte do nosso querido Chelsea Denofa. Mas enfim, só avisando que eu vou trazer esse conteúdo para vocês, avisando que acabou saindo aí, eu dei uma olhadinha, a gente já está começando com polêmicas da Fórmula Drift 2025. E aí a gente passa então agora, né, para a tretinha que eu só separei, que foi aniversário do Force Johnson, né, dele com o LZ, que o Forsberg saiu do time da GT Radial e está na caça agora dos outros pilotos que fazem parte do time da GT Radial, que é o caso um pouco do LZ, uma forma terceirizada, né, o LZ é patrocinado pela Tire Street lá, que é uma distribuidora pelo jeito, e eles têm o pneu da GT Radial que eles fornecem, então, essa marca para o LZ. Ele não utiliza, pelo que eu vejo, GT Radial, usa a Tire Street, mas ele utiliza esse pneu. Então, o Forsberg estava meio que nessa caçada, e ele acabou derrubando o Minoa, meu coleguinha de equipe, infelizmente foi de vala, mas porque ele bateu no muro, perdeu sozinho, né, deu uma de high tomate na primeira etapa do ano passado, e acabou que o Minoa realmente, de fato, perdeu. Ele é GT Radial, Force Johnson saiu vitorioso nesse primeiro confronto. No segundo contra o LZ, ele perdeu, e aí teve aquele momento, né, que eu até comentei com vocês, que o Johnson falou dessa história, que estava caçando a galera do GT Radial, e aí o LZ foi entrevistado, né, ali na live e falou sobre isso, né, falou que infelizmente ele não conseguiu concluir a missão, mas quem quisesse os pneus que ele utiliza era só acessar o site da Tire Street e tal, e ficou uma piadinha. Eu acredito que esse climinha de tensão, além de ser bom pro entretenimento, pro drift, pro esporte, pra galera, pro público, eu acho que vai ter continuidade sim para as próximas etapas. Eu quero ver o quebra-pau entre o LZ e o Force Johnson, porque querendo ou não, né, o Johnson tá atrás nessa briga. O LZ é ainda o top 1 piloto dos Estados Unidos. A gente quer ver também essa briga. Aí a gente passa por um memezinho aqui da Fórmula Derp, uma página americana, né, Estados Unidos, inglês, enfim, que faz memes. E aqui, né, vendo o Daigo voltar para FD, né, com aquela cara, sobriedade, respeito, todo o ânimo. E aí, na segunda parte, né, assistindo ele tendo um absoluto brain fart, né, um derrame,
durante a primeira batalha da Seed, né? Onde, de fato, o Daigo andou muito mal nesse final de semana. Na batalha top 32 ele teve problemas com o motor, pelo que ele publicou, mas nas batalhas ali da Seed, aparentemente não tinha muita coisa e ele se matou sozinho. Realmente não está demonstrando um nível muito bom o Daigo Saito, coisa que eu já tinha avisado, e vamos ver como é que vai ser a performance dele, é possível melhor. Ele tem como colega de equipe o Minoa, que está andando muito, e eu espero que o Minoa influencie o Daigo a melhorar, e não o Daigo influencie o Minoa a piorar, né? Porque realmente o bichão já está mais que para lá de Bagdad e aposentado. E aí a gente vai então para mais uma grande notícia que também foi revelada em Long Beach, já saindo um pouquinho aí dessa questão do campeonato e tal. A última etapa do campeonato, round 8, o Irandale infelizmente foi de F, a pista já começou a ser destruída, já está sendo destruída, já está destruída, não dá para fazer evento mais. E aí foi revelado que na última etapa a gente vai ter o retorno para Long Beach. Então a gente vai ter a última etapa, assim como a primeira, em Long Beach. Só que no estacionamento, um traçado diferente, como vocês viram. O 3D que eles optaram para fazer isso aqui foi horrível, era melhor ter feito no Assetto Corsa, mas enfim, um pouquinho do traçado para vocês de como vai ser a última etapa da FD em Long Beach. Então só o outsidezão cheio de muro, pelo que diz o 3D, né? A gente vai ver no valendo de fato. Mas praticamente a pista cheia de outside zones, né? Não achei muita coisa, nada demais. O traçado, entre aspas, Mega Space, falta até uma curva ali, mas com muito menos emoção. Mas vamos ver o que a FD separa pra gente. Lembra um pouco até Utah, né? Com uma certa perninha a mais ali, um certo espacinho a mais. Mas claro, Long Beach sempre é um show, principalmente pro público, e eu acredito que isso vai sim ajudar a categoria a crescer mais ainda, até porque quando a galera fecha a cidade lá para fazer esses eventos, normalmente são junto, né, com outras categorias, né? Fecha tipo um mês e cada final de semana uma categoria utiliza ali a parte fechada da cidade, né? Então acredito que no final do ano a FD vai estar se juntando um desses meses de festivais, entre aspas, né, onde vão ter vários campeonatos na sequência e fazendo parte aí, entrando nesse, como a gente pode dizer, nesse mural, nesse grupo aí de categorias, né? O que é bem bacana para o crescimento do esporte. E também ainda falando sobre Fórmula Drift, o vídeo é quase especificadamente falando sobre isso. Hoje vai ter, né, esse Super Drift Challenge que a gente teve no ano passado com a participação, acho que dos brasileiros, ou no retrasado, quando eles estrearam, enfim, eu não lembro direito, que é uma mini etapa, né, meio show, um top 8 direto ali no sorteio, sem classificação. Acho que são 2 etapas que tem disso, uma em cada dia, em que quando são 8 pilotos convidados, meio burro, acabei de falar que é um top 8, né? 8 pilotos convidados participam e fazem um showzinho ali pra galera. Eu dei uma olhada nos pilotos e tal, não me animou tanto. Normalmente a gente faz a live pra fazer a transmissão, mas acabou não chamando muita atenção. E eu acho que a gente vai acabar não fazendo transmissão aqui no canal, até porque eu tô na correria de outras coisas. Mas fica o recado, vai rolar hoje e amanhã, acho que às 10h30 da noite, mais ou menos, no canal da Fórmula Drift. Então fique ligado e acompanhe o Super Drift Challenge. E claro, então, agora um pezinho para o Brasil, ainda sobre Fórmula Drift. A gente falou sobre isso na transmissão, na sexta-feira. Com certeza essa notícia girou aí o Brasil, todo mundo sabe, muita gente viu, tem mais de 30 mil curtidas, né? Diego Iga fez a publicação finalmente, depois de tanta pressão dos fãs. Muita gente reclamou comigo já na sexta-feira, vocês aí acompanhando. Faz tempo que estão reclamando comigo nos comentários de como o Diego, sei lá, talvez não se importa com a galera e tal. Eu já tinha falado pra vocês que talvez ele é quem tá mais sentindo o peso disso tudo, de tá podendo participar. E aí tava se enrolando, não sabendo o que dizer ou como dizer. Talvez entendendo um pouquinho o lado dele, né? Que a gente que é piloto sabe um pouquinho como é que é a correria do dia a dia. Mas enfim, o Diego fez o pronunciamento, né? De que é um momento difícil, que a ideia era ir pra FD, né? Continuar, e encarou esse ano de FD com muito aprendizado e tudo mais. Fez a questão de amigo e tudo mais. Então ele meio que explicou o porquê de não competir, que se resume a investimento, patrocínio, aquilo que a gente já sabe, a grana, a conta é alta demais. E a gente sabe que competindo lá fora, por mais que tenha todo um glamour, se as marcas não comprarem essa briga de fato de estamos colocando para a gente representar o Brasil lá fora, e às vezes nem tanto pensando em resultado, por isso que é muito difícil conseguir uma marca que pague a conta, seria da hora, porque nos Estados Unidos é muito difícil a gente converter pessoas lá para comprar e adquirir e consumir produtos daqui. E quando a gente fala sobre patrocínio, né, a lógica é essa, você bota uma marca em divulgação para vender produtos dela, para as pessoas consumirem ela, se aproximarem a ela, de alguma forma se conectarem de forma institucional, que seja algum dia no futuro for comprar algum produto
que calha ali no leque daquela marca, ela vai adquirir aquela marca por conta disso, essas conexões. Então tem que ter essa conversão. Quando a gente tem uma empresa brasileira que investe lá fora, é muito difícil a galera, o público americano, adquirir. A gente pode até utilizar um exemplo de uma empresa que é muito bem fixada nos Estados Unidos, que é a Feltec. Ela lidera a arrancada. A NHRA lá é patrocinada pela Feltec. Ou seja, já é uma empresa gigante e reconhecida no automobilismo, podemos assim dizer, nos projetos lá fora. Mas mesmo assim, talvez ainda não seja muito significativo, por exemplo, para a FT, talvez tanto o resultado, patrocinar a Master e pagar toda a conta dos 700 mil no ano para um brasileiro competir na FD, visto que no Drift a aceitação da FT ainda não é tão grande lá nos Estados Unidos. A gente está falando sobre mercados, né? Aqui no Brasil é a principal, a gente sabe disso. No Japão a gente já tem alguns como o Igor, o próprio Fausto que utiliza, o Lacraia sabe instalar e bota em alguns carros. Mas a gente sabe que os brasileiros que têm mais aceitação em utilizar esses produtos lá, os japoneses mesmo por conta até da cultura de como são as injeções, que gostam de colocar os chipzinhos, os cartões, é um módulo, é um isso, é um dash, eles acabam não gostando, por exemplo, da FT, que é um produto que é melhor, porque tá tudo numa coisa só, né? Tudo módulo e tal, o dash é tudo integrado. Eles acabam que por cultura normal, já está acostumado com aquilo, para que eu vou mexer se já funciona, não adere tanto à marca. Essa é, por exemplo, uma dor que se vê lá no Japão, por conta dessa cultura muito enraizada. Na Europa, a Link SU praticamente desenvolveu tudo. Anos passados aí, quem lembra do Eric Metz, que foi obrigado na ProSpec a colocar uma injeção da Link para poder participar, porque a Link patrocinava a FD inteira. Então, né, é um custo muito grande, a gente fala sobre pagar a conta e a gente precisa de consumidores. E é difícil marcas brasileiras conseguirem consumidores nos Estados Unidos. Então, em resumo, só explicando para vocês daí como funciona o negócio por trás, faltou grana, faltou patrocínio para o Diego Iga estar representando a gente na Fórmula Drift. No e cruamente falando, é isso. Se vocês quiserem ler o texto e tudo mais, mandar um comentário, mandar uma, né, somar e tudo mais, ele até depois de um próprio comentário ele adicionou mais coisas ao texto. Dê uma lida, eu acho que é da hora também, mostrar respeito ao piloto, acompanhar a história dele e torcer para o retorno dele, que é o que a gente torce, né? O Brasil voltar a ter representação lá nos Estados Unidos na Fórmula Drift. E para finalizar então esse conteúdão, meio grande até talvez, mas falando bastante coisa sobre a FD e também explicando algumas coisas até sobre os bastidores, de como é que é a correria aí de piloto de drift, patrocínio, como funcionam as coisas aí, né? A gente vai falar então, claro, da Gaijin agora, a Gaijin, a nossa escolinha de drift, vamos dizer assim, né, onde a gente faz nossas instruções e o Sapeca. A gente está com a nossa página no Instagram, é Gaijin Drift _, já segue lá. E também tem um botãozinho para quem quiser fazer o pré-cadastro, uma pré-inscrição, com algumas informações e tal, e até já escolhendo qual modelo de curso você quer praticar para estar aprendendo aí a semente do drift. Firmeza, galera? Então já segue. Se eu lembrar, vou colocar aqui na descrição, mas tá aí na tela para vocês verem. Já segue a Gaijin lá para fortalecer. E também dia 19 a gente vai ter um rolezão insano do Santa Drift que convidou a gente. Nós vai lá fazer uma baguncinha da hora. Já tô divulgando pro pessoal, quem é da região, quem é de perto aí. Já compra teu ingresso, já chega junto, vai ter caroninha radical. E bora fazer um showzaço lá com o pessoal do Santa Drift, que é uma equipe muito da hora. E novidades em breve virão por aí. E a gente vai aprontar muita coisa, beleza, gurizada? Mas tá aí, já tá divulgado dia 19, já anota na agenda de vocês as informações na tela aí, das 9 às 19 horas, é 10 horinhas de emoção, é muito drift, família. Então, chega junto, entrada gratuita, e a gente vai ter então só as caroninhas radical para você estar adquirindo e viver uma experiência única do drift com a gente e também com o Santa Drift. Então é isso, moçada, esse foi o vídeo de hoje, trazendo esse resumo sobre as pontuações da FD, várias explicações das coisas que mudaram e talvez a galera não tinha percebido, como a pontuação do campeonato, e também explicando um pouquinho do cenário e tudo mais, para vocês entenderem talvez aquele texto do Iga, porque quando a gente leu ele, né, na sexta-feira na live, o que eu lembro muito do pessoal, talvez até enchendo o saco, né, gente, pô, vocês têm que às vezes pegar mais leve, de tipo, falou e não disse nada, pô, qual é, cara, estamos mexendo com o sonho no maluco, pô. Eu tenho um pouquinho mais de compaixão, mas resumindo, faltou grana, é isso, faltou investimento e F pro Diego Iga, vamos torcer para que ano que vem ele esteja de volta. Sobre o Xerife Barion, que eu sei que vocês vão perguntar, não sabemos de nada, Corvette afundou e vamos ver se vai andar na ProSpec ou não. Novidades em breve, se tiver alguma, eu vou trazer, mas tá difícil pro João, não posta nada, não fala nada, se eu consigo arrancar alguma coisinha dele ou não aí nesses próximos dias. Firmeza, gurizadinha? Então esse foi o Videones, mais uma vez, não esquece de deixar aquele like para fortalecer, se inscrever no canal, deixa aquele comentário também para fortalecer sempre. Eu sou o Raikamati, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!
Pensa-me